A pessoa, ela se perde quando ela acha que a audiência é o fim da coisa. Ah, eu fiz um vídeo e ele deu 5 milhões de visualizações. E aí eu tenho que continuar fazendo vídeos assim. Só que não são 5 milhões de visualizações que pagam suas contas. Você não vai contratar uma pessoa e fala, vou pagar seu salário em visualizações. Não dá. E aí é por isso que a gente define a audiência de um jeito muito específico. Porque a audiência certa vai te dar atenção. E quanto mais a pessoa consome esse conteúdo, mais propensa ela vai ficar a comprar o nosso produto. Isso aí, pessoal. Então, estão começando aqui o Podcast do Zero, que é um podcast que a gente preparou aqui para você que está iniciando nessa jornada do marketing digital, nessa jornada do empreendedorismo digital, nessa jornada de como usar a internet para ganhar dinheiro, enfim. Na verdade, são 3 coisas que, no final das contas, quer dizer a mesma coisa. Então, para você que está no início, a gente criou esse podcast que a gente chamou Podcast do Zero. E o tema do nosso episódio de hoje é como construir uma audiência na internet. E eu tô aqui com o Vini, que é nosso coordenador da área de tráfego aqui da Ignição Digital. E eu tô aqui com a Kate, nossa super especialista de conteúdo e lançamentos, especialista num monte de coisa aqui dentro, né, Kate? Especialista em um pouquinho de cada coisa. Especialista em um pouquinho de cada coisa. Então vamos lá, gente. Então explica pra galera aí, queria ouvir de vocês o que é audiência. Quer começar? Pode Ô, Vini, é primeiras damas. Fica à vontade. Sou um cavalheiro. Tá, bom, pra mim, e um pouco do que a gente usa aqui, aqui dentro da Ignição, e como a gente ensina para os nossos alunos, a audiência é sempre alguém que está prestando atenção naquilo que você fala, né? É um pouco mais do que ser só um seguidor, é ser quem te acompanha no Instagram ou no YouTube, enfim. É quem está lá, mas quem está lá realmente prestando atenção no que você está falando. Porque a gente sabe hoje em dia que tem muita gente, tipo, eu tenho, sei lá, 100 mil seguidores, 30 mil seguidores, 40 mil seguidores. Não é todo mundo que está ali dentro que está, de fato, te dando atenção todos os dias, ouvindo aquilo que você fala, vendo suas postagens, acompanhando seu conteúdo. Então, aqui pra gente é quem, de fato, está te dando atenção, dando o tempo dela, te ouvindo, te vendo, te acompanhando, consumindo seu conteúdo. Mesmo porque não necessariamente a pessoa te segue para consumir seu conteúdo, né? Um exemplo do YouTube, né? Vamos pensar aqui no YouTube. Eu consumo muita coisa no YouTube, mas não necessariamente eu sigo aquelas pessoas que basicamente entro lá, pesquiso, o nome do cara já aparece, ou já entro no meu YouTube, já tem vários vídeos dele lá como relacionado, ou sugestão para me assistir, mas às vezes não necessariamente eu sigo essa pessoa. E às vezes eu sigo algumas contas, e não necessariamente eu consumo o conteúdo dela também. Então, vai muito nisso que você falou, né? É fazer a pessoa prestar atenção em você, né? Aquela pessoa que tá ali, que ela tá realmente te dando a atenção, né? Dando o tempo dela. Que hoje, acho que a coisa mais valiosa para todo mundo é tempo. Então, se a pessoa tá dispondo o tempo dela para ver algum vídeo seu, consumir aquele vídeo, passa ali, às vezes, horas assistindo um conteúdo mais profundo seu, de algum tema que ela gosta, né? Ou tem um interesse, essa pessoa tá muito mais engajada que você, né? É uma audiência muito mais engajada do que, às vezes, simplesmente uma pessoa que te segue. E isso é verdade também nas outras redes sociais? Por exemplo, Instagram. Instagram e Face, né? Hoje em dia é mais Instagram. O Instagram, acredito, tá até maior que o Face. Vocês seguem também... Bem, pessoal, vocês seguem pessoas que vocês não consomem o conteúdo? Muito difícil. E lá eu já não vejo tanto isso que rola no YouTube, né? Então, por mais que possa aparecer, né, coisas relacionadas, mas eu acredito que a frequência lá é um pouco menor do que quando você segue a pessoa. Mas isso também não é a regra, né? Não tem como a gente decifrar o algoritmo aqui do Facebook, do YouTube, do Insta, porque a gente não tem acesso a isso. Mas eu vejo que quando a diferença do YouTube é que aparece mais sugestões, a interface dele, né, é mais sugestiva a isso. O Insta não, pode aparecer ali alguma coisa, né, de relação, sugestão para você seguir às vezes, mas ele vai mais na linha ali do pago, né, assim, de aparecer às vezes algum conteúdo do cara que você tá tendo uma audiência, aparecer um anúncio dele, do que simplesmente aparecer alguma coisa orgânica no YouTube, simplesmente porque você consome o conteúdo da pessoa. Não, mas vamos lá. No Facebook e Instagram, a pergunta é, vocês seguem alguém que vocês não consomem o conteúdo? No meu caso, sim. Porque eu tô pensando, cara, então eu posso dizer que no Instagram, seguidor é audiência da pessoa?
Então, no meu caso, eu sigo pessoas que não necessariamente eu acompanho o conteúdo todos os dias. E eu percebo que acontece... Às vezes é um pouco cíclico, assim. Tem uma fase em que eu tô mais acompanhando tal pessoa, então ela vai estar entre as primeiras pessoas que aparecem nos stories ou no próprio feed, e aí isso vai aparecer com mais frequência em detrimento de outros. E aí, às vezes, se por algum motivo, passei, sei lá, 2, 3 dias, uma semana, sem ver necessariamente aquele conteúdo, ele é, tipo assim, despriorizado. Isso é uma sensação, né? Não sei exatamente se isso acontece na prática, se pelo próprio algoritmo ele condiciona dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, eu não deixo de seguir a pessoa, porque eu sei que, em algum momento, se eu quiser ver, tá lá pra eu ver. Então, por exemplo, tem um cara que eu sigo que é o Bookster, que ele fala de livros. Toda hora tem resenha, ele fala sobre os lançamentos, mostra o lançamento e tal. Só que isso, pra mim, é muito cíclico. Tem as fases em que eu acompanho mais, tem as fases que eu acompanho menos. E aí, inclusive, esses dias eu notei, eu falei, gente, não tá mais aparecendo, eu não vejo mais nada dele e tal. Aí eu fui ver, aí ele voltou a aparecer de novo. Eu fui buscar o perfil, fui assistir, e aí passei a acompanhar de novo. O que eu acho eu tenho, sei lá, 5 mil seguidores, 10 mil seguidores. Isso é audiência? De uma certa forma, mas você não pode considerar que aquelas 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, todas aquelas 5 mil, 10 mil pessoas estão ouvindo obrigatoriamente tudo que você posta. Tem uma parcela daquilo que vai ver, tem uma parcela daquilo que não vai ver. Porque é assim que funciona comigo, por exemplo, né? Então, eu tenho, sei lá, eu sigo 400 pessoas. Eu não vejo tudo que as 400 pessoas postam todos os dias. Eu vejo, sei lá, de umas 30, 40, talvez, se muito. Mas eu tô lá, eu sei que em algum momento eu posso dar a minha atenção e ser audiência, de fato, daquelas pessoas. Mas eu acho que eu acho que no fim da jornada onde a gente quer chegar, como que a gente vai fazer para ganhar dinheiro com ela, né? Então, eu não sei se eu me considero audiência das 400, 500 pessoas que eu sigo, porque não necessariamente eu vou, em algum momento, me converter em venda para aquelas pessoas. Então, num critério mais puro, assim, de definição, ou talvez até mais radical, eu vou considerar audiência aquelas que são meus potenciais clientes. Por isso que eu acho que tem uma parcela das pessoas ali que eu sigo e que eu acompanho, que eu sou audiência de fato. E tem outras que não, mas que estão lá porque vai que em algum momento a coisa muda, assim, sabe? Parece que, pra mim, parece que o jeito da rede social, né? O Instagram, ele é uma coisa mais passiva. Você abre o aplicativo e ele simplesmente mostra o conteúdo para você. Você não tem que fazer nada para o conteúdo, para você acessar o conteúdo. Você simplesmente rola seu feed e o conteúdo aparece. E aí você assiste ou não um conteúdo que já apareceu na sua frente. O YouTube, você tem que entrar e você tem que clicar no conteúdo que você quer ver. Até no feed, inclusive agora, quando você está no celular, que você está rolando, o YouTube ele até começa a tocar o vídeo, mas ele toca mudo, né, e tudo mais. Mas ainda assim, cara, eu acho que é um lugar, uma rede social, que ela exige o usuário é mais ativo. Ele vai lá e clica. Putz, olha aqui, ó, vídeo de tal coisa. Eu quero ver. No Instagram, não. O vídeo aparece pra você. E aí você pode, sei lá, rolar pra cima. Mas se você quer ver, você não faz nada. E cara, o Instagram, isso pra mim, pessoalmente. Eu consumo muito mais coisa que eu não queria consumir no Instagram. Com certeza. Porque que eu não tava planejado consumir do que no YouTube. Pô, muito mais, muito mais. Não que no YouTube não role, tá? Que sempre tem a thumb lá, não sei o que você vai lá e clica. Mas você tem que clicar e eu não sei, é diferente, né? Então, eu acho que, no final das contas, parece pra mim que a pessoa dá atenção pra você ou não, depende do Instagram mostrar ou não. Se ele mostra, a pessoa vai dar. Se ele não mostra, inclusive no Instagram é até difícil pesquisar as coisas, ele nem é feito pra pesquisar. Geralmente, quando você quer pesquisar alguma coisa, quero descobrir tal coisa, você vai no YouTube. Se você perdeu um meme que tava você chegou, pô, acontece muito aqui, eu chego no escritório, o povo tá falando do meme aqui, cara, que meme é esse? Eu tenho que ir no YouTube procurar o meme, não adianta eu ir lá no Instagram
Porque, cara, eu vou lá no Instagram, vou ficar 2 horas rolando o feed pra ver se eu dou a sorte do meme aparecer. É diferente, né? Então, ele tá muito relacionado ao que o Instagram mostra ou não. No YouTube também, tá? Tem os vídeos relacionados, boa parte da audiência ó, vem dali. O Vini, mais que ninguém sabe, mas ainda assim, geralmente o conteúdo no YouTube ele é mais perene, né? Um conteúdo bom, ele dura anos, né? Anos. Várias vezes aparece vídeo de 5 anos atrás pra mim, das coisas que eu sigo, das pessoas que eu sigo. E às vezes eu vou buscar alguma coisa e o que aparece no resultado da busca é um vídeo de 5 anos atrás. Mas eu acho que, só minha percepção, né, falando daquilo, eu acho que o Instagram, a audiência tá mais relacionada com os seguidores dentro do Instagram do que dentro do YouTube. Pra mim, né? Mas ainda assim tem gente que... Tem os pessoais, cara, tem gente que você segue só porque a pessoa te seguiu e é amigo, é conhecida, aí você vai seguir pra não deixar no vácuo, mas que você silencia. E ainda mais, cara, época de política. Aí o pessoal começa a postar coisa de política pra mim, eu olho aquilo e falo, cara, a pessoa... Claramente não é uma pessoa que estuda política, aí tá postando e tudo. Eu falei, velho, eu não quero isso. Aí eu já, meu irmão, então eu sou cheio de pessoas dentro do meu Instagram que eu sigo e eu não acompanho nada, não vejo nada da pessoa. Que eu Mesmo ativamente... quem não tá nesse nicho de amigos e família que todo mundo tem lá. Aí é que tá, né? Então, aí tem o nicho de amigos e família. Agora, o nicho de pessoas que eu não sigo porque são amigos e família, isso foi porque, ela teve alguma coisa interessante, eu me interessei. Eu diria que vai muito do... É difícil... Aí, vamos lá. É difícil o Instagram ficar me sugerindo o conteúdo, eu abri e eu falei, putz, não gostei, e continuar seguindo. Geralmente, quando ele me sugere muito, eu paro de seguir. Eu tô vendo, cara, eu não gostei, ou, eu tava gostando de tal assunto, agora não tô mais em outra. Mas eu acho que quando eu tô seguindo o que eu não tô vendo, é geralmente isso, é porque ele parou de mostrar. E o Vini sabe mais que ninguém, né? Que ele não mostra pra todo mundo que... Você posta um conteúdo no Instagram, principalmente o Instagram e até o YouTube também, eles não mostram pra todo mundo que te segue, né? No início ele até te dá uma ajuda ali, né? Uma moral. Fala assim, não, vou contribuir com esse novo produtor de conteúdo aqui. Ele vai e começa a entregar mais pra audiência dele, mas naturalmente, né? Assim, não tem como a gente afirmar percentualmente, mas naturalmente ele tende a entregar menos. Então, lógico, não sei que seja uma pessoa muito engajada ali que vai sempre aparecer para essa pessoa ali no orgânico e tudo mais. Mas a tendência natural é que essa distribuição orgânica, né, para mais pessoas e tudo, de acordo com o engajamento, ela vai tender a diminuir. Então, aí entra no que o Hugo acabou de falar, né? Então, às vezes você tá ali vendo muito conteúdo, aí parou de ver aquele cara que você seguia lá atrás, você já não tá nesse ciclo mais, puf, parou, já não aparece mais nada. Mesmo você seguindo ele, já não tem esse tipo. Que aí já é diferente do YouTube, né? Por mais que lá atrás você viu um vídeo, ele ainda fica ali, né? Uma sugestãozinha antiga ali mostrando pra você, né? Que é uma coisa mais ativa, que você consegue ver melhor. Isso meio que é uma forma mais rápida, né? Cada uma tem as particularidades, né? Vamos entrar agora aqui no que realmente interessa, que foi até a Kate começou a puxar o assunto, que é qual que é a audiência certa, a audiência indicada para você ganhar dinheiro com a internet. Para você viver, para você criar um negócio, enfim. Como aqui a gente fala, acaba falando muito sobre a função das coisas, né? Por que a gente faz o que a gente faz do jeito que a gente faz. E aí é por isso que a gente define a audiência de um jeito muito específico. Porque a audiência certa, acho que o primeiro passo é isso, a pessoa vai te dar atenção, então ela deu tempo assistindo um vídeo, engajando nos seus stories, ou vendo suas publicações no feed, ou assistindo os vídeos no YouTube, enfim, de alguma maneira ela está dando o tempo dela ali para você. E por que isso é importante? Porque a gente acredita que quanto mais ela faz isso, quanto mais tempo ela dá, maior consciência ela tem sobre aquilo que você faz. Então, no nosso caso, a gente ensina as pessoas a fazerem um 6 em 7, que é fazer R$100 mil em 7 dias. Então, quem se interessa em aprender a fazer R$100 mil em 7 dias, vai ter a tendência em acompanhar nossos conteúdos, ver o Érico falando, ver você falando, enfim.
vai consumir cada vez mais esse conteúdo. E quanto mais a pessoa consome esse conteúdo, mais propensa ela vai ficar a comprar o nosso produto, uma vez que a gente abre a oportunidade de vender esse produto. Então, a audiência certa é a audiência que, tem o interesse alinhado com aquilo que eu tô falando. Então, o primeiro ponto é isso. A gente fala sobre como fazer um 6 em 7, como fazer R$100 mil em 7 dias. A gente não fala sobre como se tornar um influencer. Ou a gente não fala sobre como fazer um investimento na bolsa. A gente não fala sobre como ter um e-commerce. Todas essas são maneiras de ganhar dinheiro na internet. Mas a gente não fala diretamente sobre isso. A gente fala sobre uma maneira específica de ganhar dinheiro na internet. Então, as pessoas que seguem, as pessoas que são a nossa audiência, que estão dando atenção pra gente, são aquelas pessoas que a gente acredita que querem internamente fazer um 6 em 7, querem saber o caminho para chegar até o 6 em 7. Então, a audiência certa é essa. Qual uma audiência que não funciona pra gente? O Érico até brinca muito com isso. A audiência de concurseiros, por exemplo. O concurseiro, ele não está em busca, majoritariamente, de ganhar dinheiro na internet, ou de ser empreendedor, ou de... Enfim. Então, são pessoas que não estão alinhadas, que dificilmente... E, assim, não é uma verdade absoluta, porque temos muitos concurseiros que acompanham a gente. Mas é menos provável. É menos provável que aquela pessoa vá dar a atenção dela pra gente, vá consumir nosso conteúdo. Então, pra mim, os 2 pontos principais é isso. É alguém que tá dando atenção pra gente e é uma pessoa que está dando atenção porque ela tem interesse naquilo que eu tô falando, especificamente. Senão, não faz muito sentido você seguir. Senão, você tá seguindo sua família. Porque, minha família, eu tô seguindo, tá de boa. Mas não sei, faz sentido isso pra você? Demais. Poucas palavras, demais. Primeiro, você tem que saber, jogos diferentes vão demandar audiências diferentes. Eu acho que se você quer ser um influencer, a audiência vai ter que ser diferente. É uma coisa... Sei lá, vamos lá, Vini, o que você acha qual que é a diferença da audiência de alguém que quer ser influencer para a audiência de alguém que, por exemplo, quer fazer o 6 em 7 seguindo o método que a gente ensina, por exemplo? Cara, normalmente, quando ele tá seguindo o Érico, qual que é, assim, o que ele mais deseja, né? Onde ele quer chegar? A gente até fala assim, qual que é o destino que ele quer chegar? O cara quer fazer um 6 em 7, o cara quer empreender, quer ganhar os 100 mil em 7 dias. Então, normalmente, esse cara é um cara que às vezes já vende na internet. Às vezes ele tem uma lojinha virtual, que seja, alguma coisa, ou ele vende alguma coisa física, mas ele tá vendo ali uma oportunidade de ir pra internet, porque tá vendo o movimento, né? Pô, todo mundo tá vendendo na internet, por que eu não posso vender? Então, esse cara que já atua, né, como empreendedor, ou simplesmente um cara que não empreende, no caso, mas ele vê isso como uma oportunidade, uma virada na vida dele, e fala, pô, eu tô aqui no meu trabalho, não tô curtindo tanto, eu gosto mesmo de empreender, eu consigo ensinar tal coisa. Então, esse é o nosso avatar hoje, né? Então, o avatar é aquela pessoa que tem é como se fossem as características, né? Da nossa persona, né? Então, esse é o nosso avatar. É o cara que está empreendendo, ou o cara que aspira a empreender e quer ganhar dinheiro com isso na internet. Já o cara que quer ser youtuber, né? Ou blogueiro, alguma coisa assim, não necessariamente ele quer fazer o 6 em 7. Às vezes o cara quer simplesmente ser ali uma estrela ali de alguma coisa, ter um conteúdo boladão, um canal boladão lá no YouTube. Acho que parece que é muito entretenimento, né? É um outro jogo. O nosso jogo, normalmente, o que a gente faz, o que a gente ensina as pessoas a fazerem é educação. Foge do empreendedorismo, né? Assim, é uma coisa... É um outro tipo de abordagem que a gente teria que ter até no nosso conteúdo, né? Teria que ter um conteúdo praticamente voltado para isso. O Érico até brinca, né? Se eu quisesse atrair essa galera que é youtuber e tal, não sei o que, eu poderia pintar aqui meu cabelo de verde... Porque é o tipo de... começar a falar de política. Começar a falar de política. Começar a falar de candidatos X e Y. Exatamente. Então você acaba atraindo isso, que é coisa que gera muito engajamento, gera aquele bafafá, né? Que vai gerando o vídeo... Como se diz? Viral. Fugiu. O viral. Quer viralizar o vídeo dele, depois, sei lá, normalmente esse cara costuma ir pra televisão depois, né? Pega o negócio, pega o Google Trends, o que tá na alta agora, qual é a treta da alta. Aí faz um vídeo sobre vai isso. Vai lá, entra na treta. Ou às vezes não necessariamente é treta, mas é o assunto em alta
que às vezes, cara, não tem nada a ver com o que a gente ensina. Não, mas e aí a pessoa vai... E eu acho que a pessoa quer ir pela treta, né? Treta não, desculpa. Pelo entretenimento, é que a treta tá dentro do entretenimento. As pessoas adoram ver uma treta, né? Então tem gente que se especializa em prover isso pras pessoas. E... ela tem que fazer isso, né? Eu não sou especialista, mas pelo que eu observo. Tem que ver o que tá em alta e faz um vídeo, não sei o quê. Aí pega um canal de alguém que falou alguma coisa e vai lá e posta a resposta da Karina sobre o assunto. Se os cachorros deveriam ser ensinados a fazer xixi no lugar certo ou não. Ela acha que isso é um maus tratos ao animal, não sei o quê. E eu acho que não, eu acho que ela acha que não. E aí, pô, isso aí tá em alta. E aí, mas a pessoa, ela vive disso, ela vive de ficar entretendo as pessoas. O que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer é alguém decidir ir pelo caminho. E eu não tô falando que tá errado, não, é só um outro caminho. Agora, você decide pro caminho de, eu vou monetizar, eu vou procurar vender alguma coisa pra essa pessoa depois, eu vou procurar vender principalmente informação. Dá pra vender de tudo, tá? Mas a gente mostra que principalmente informação é melhor de vender. E aí tem um podcast que chama Como Ganhar Dinheiro na Internet, que a gente aprofundou mais, que a gente entrou mais a fundo nesse assunto, né? Do exatamente o que você faz, o que você vende e tudo mais. Mas o problema é as pessoas misturarem as duas coisas. A pessoa, cara, eu quero ensinar a pessoa, o Érico, por exemplo, chegar, ele quer ensinar a pessoa a fazer 6 em 7. E aí começar a procurar a treta da política ou a treta XYZ, porque dá mais audiência. Mas olha esse vídeo aqui, tem muito mais audiência. Eu acho que uma diferença bem essencial de uma pessoa que às vezes vai para o caminho do influencer ou uma que vai para o caminho mais do educacional e tal, que é a frente que a gente mais defende, mais trabalha, é que o influencer, o caminho é inverso, né? Então, o que está em alta, o que é a polêmica, o que as pessoas estão fazendo, qual que é a trend do momento, e aí eu passo a produzir um conteúdo para isso, intencionalmente para entrar nessa onda, nesse fluxo e aí a audiência dessa pessoa é construída dessa maneira. Então, o mundo acontece e existem reações a esse mundo e aí eu vou produzir um conteúdo alinhado com isso ou derivado disso. O nosso é o contrário, né? O nosso é tipo, existe um conhecimento que às vezes as pessoas conhecem superficialmente, às vezes elas nem sequer conhecem, e eu vou ampliar o nível de consciência dessas pessoas para que isso exista. Então, é a partir da transformação que a gente gera o conteúdo e que a gente cria a audiência vinculada a isso. Então, eu acho que além de todas essas diferenças, até de perfil, de comportamento, de objetivo, né, que o Vini falou, tem gente que o influencer não necessariamente ele quer fazer o 6 em 7, não é sobre isso para ele, é sobre outras coisas, né, é sobre, às vezes, a imagem dele, é sobre, às vezes, ele sair da internet e ir pra televisão, ou às vezes ele ter uma quantidade X de audiência, tipo, eu quero ter 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões na internet. Às vezes é um humorista que vai, entendeu? O objetivo dele é fazer stand-up e tal. São outros objetivos, né? Agora, quando o objetivo passa a ser, no nosso caso, o 6 em 7, aí o comportamento é outro. Aí eu tenho que engajar essas pessoas e criar essa audiência de um jeito diferente. Até porque é isso. O Érico poderia falar de política. A gente poderia falar... E isso engajaria absurdamente, assim. E nossos números iam explodir, assim, com certeza absoluta. Mas não adianta pra gente. Porque não vai trazer o resultado que a gente quer. E, basicamente, tem 2 resultados principais que a gente quer, que é vender. Então, a gente tem uma empresa, essa empresa roda, e roda a partir da venda dos nossos produtos. E, em segundo plano, mas que está diretamente atrelado a isso, tem o sonho pessoal aí do Érico de formar os 1000 faixas pretas, contar essas histórias, fazer um impacto... Faixa preta, para você que não sabe, é uma pessoa que fatura 2 milhões por ano. Exato. Com o que a gente ensina. E ele quer isso porque ele sabe do impacto que isso tem no mundo, né? Então, é um projeto maior, digamos assim. Então, não adianta ficar falando de... No nosso caso, né? A gente já viu comprovadamente isso, que não adianta ficar falando de política ou ficar fazendo dancinha, botar o Érico fazendo dancinha no TikTok, ou fazer uma polêmica pela polêmica, ou até...
às vezes, se posicionar em relação a polêmicas dentro do próprio nicho, com concorrência. Às vezes tem Rola gente, isso, né? Sim. tem muita gente que, às vezes, acaba entrando em polêmicas dentro do próprio nicho para se posicionar e que a polêmica em si não traz nenhum retorno nesse sentido. Então, isso foi uma escolha, né, já de muitos e muitos anos, de que não é esse tipo de audiência que a gente constrói, nem o viés que a gente ensina, nem o caminho pelo qual a gente opta, porque não vai contribuir com o resultado que a gente quer ter, que é vender e formar os faixas pretas, contar as histórias, ter esse impacto no mundo. Lá no começo, eu lembro logo que eu entrei na IGD, a gente ainda fazia bastante conteúdo mais de desenvolvimento pessoal, de mindset, e o famoso vídeo da borboleta, que é um clássico, que viralizou e tal, e que é um vídeo muito bom, né? Tipo, tem muito para quem quer ser empreendedor, tem muita coisa de mindset que é muito válido, mas era um conteúdo que não ajudava a gente nos nossos objetivos. Então, ao longo do tempo, isso foi diminuindo. Não é que não existe mais, né? A gente continua, de certa forma, falando isso, mas é muito mais intencional. Então, nosso conteúdo também passou a ser muito mais intencional para chegar onde a gente quer chegar. E eu acho que é essa a diferença entre quem quer ser influencer ou quem quer seguir alguma outra área que não o caminho educacional. É você entender qual é o que você quer com estar na internet, ou o que você quer da sua audiência. Você quer engajamento, você quer fama, você quer isso, ou você quer o resultado, né? O resultado que seus alunos vão ter, ou sua audiência, que você vai gerar na sua audiência. Você quer a transformação da sua audiência, ou você quer o engajamento, né? A intenção dessa galera. Então é isso. E aí depende. Aí é o que você falou, nada de certo e errado. São só caminhos diferentes. E é muito importante, né? Você entender qual é a característica da sua audiência, né? Para que você quer criar essa audiência. Igual você deu o vídeo da borboleta, né? Que a gente deu de exemplo. Você deu de exemplo agora. Por mais que o empreendedor, se a gente falar de mindset, funcione para o empreendedor, funciona. Mas ele também começa a atrair uma galera ali que não necessariamente quer empreender. Então, por exemplo, começa a atrair ali um cara do concurso público. Então, é aquele cara lá, aqueles coach, né, de concurso e tudo mais. Então, assim, você começa a abrir um leque muito grande de um conteúdo que talvez não vai criar uma audiência tão qualificada ali para você. Que no final, o que a gente quer é passar esse conhecimento para a pessoa e a gente quer vender, né? Todo mundo, a gente ensina a pessoa a vender. Então, ela tem que atingir a pessoa certa. Então, é muito importante até ter cuidado mesmo na hora de produzir o conteúdo e tudo mais para criar essa audiência, para não dar aquela flechada ali, tipo, em todo mundo, né? Então, assim, é você ver mesmo, pô, será que faz sentido? Aí a gente viu, mindset, pô, faz sentido? Pra gente fazia sentido. Uhum. Mas faz sentido também para várias outras coisas além do nosso. Então, a gente acaba abrindo demais, trazendo gente desqualificada, sim, no que a gente mede hoje, né, em questão de produto final, venda e tudo mais, que não necessariamente vai ser um cara ali que vai querer comprar da gente, que vai ter uma transformação na vida com o nosso produto. Ele pode ter a transformação dele lá no concurso dele, em qualquer outra coisa, mas não com o nosso produto. Então, ele não é a audiência nossa. Então, a gente tem que ir ajustando a rota ali, né, para atingir a pessoa certa. Acho que só falar com outras palavras uma coisa que foi bem falada aí por vocês dois. E que eu vejo muitas pessoas, principalmente você que está começando nessa jornada, confundir. E eu vejo, inclusive, muitas pessoas que estão lá na frente na jornada confundir isso também. É a pessoa achar que a audiência é o resultado final, é o fim por si só. E ela não é, pelo menos não nesse caminho que a gente trilha aqui. Né? Influencer, aí, cara, é outro jogo que eu não conheço tão a fundo para afirmar isso. Mas a pessoa, ela se perde quando ela acha que a audiência é o fim da coisa. Ah, eu fiz um vídeo e ele deu 5 milhões de visualizações. E aí eu tenho que continuar fazendo vídeos assim. Só que não são 5 milhões de visualizações que pagam suas contas. Você não vai contratar uma pessoa e fala, vou pagar seu salário em visualizações. Não dá. Você não vai comprar alguma coisa, vai no supermercado, na hora de passar no caixa, a mulher pergunta, é débito ou crédito? Você fala visualizações.
Vou pagar em visualizações. Não dá. 1000 views aqui. Pois é. 1000 views, essa conta saiu 1000 Aqui, ó. views. Não dá, cara, não dá. E aí, as pessoas, elas acham que... Elas automaticamente, elas associam que a audiência grande é como eu vou ganhar muito dinheiro, como eu vou fazer a minha empresa crescer. E ela acha que, então, logo, o meu objetivo é aumentar a minha audiência. Só que o seu objetivo não é aumentar a sua audiência, o seu objetivo é vender mais. Você tem que fazer o que faz você vender mais. Né? Então, qual que é o nosso objetivo aqui? É vender mais, é ter mais alunos e aí, no segundo nível, é fazer esses alunos terem mais resultado. Fazer esses alunos terem resultado. Por quê? Querendo ou não, tem a parte altruísta e bonita que faz o bem no mundo, faz mesmo, e a gente acredita que faz. Só que tem a parte capitalista da parada. Quando seus alunos têm resultado, o que acontece? Você vende mais, naturalmente. Seu nome fica mais forte, o nome do seu produto fica mais forte. E eu acho que hoje a gente está no tamanho que a gente está. E eu não sei se você aqui que está vendo, que chegou nesse vídeo agora, já conhece a gente ou não, já conhece nossos produtos ou não. Se você não conhece, você vai conhecer. Se você já conhece, você sabe o que eu tô falando. A gente não tá do tamanho que a gente tá só porque a gente fez conteúdo bom ou porque fez lançamentos melhores, cada vez melhores e usou o gatilho mental no lugar certo. Não foi isso. Assim, isso ajudou também, né? Todo um ecossistema. Mas um órgão, vamos falar assim, principal desse ecossistema é os nossos alunos têm muito resultado. Mais resultado que eu já vi qualquer outro produto na internet mundial ter. Que eu já tenha visto, tá? Enfim. Pode ser que tenha e que eu não tenha visto, mas que eu já vi, a gente é o que tem mais. E querendo ou não, isso fez a gente vender muito mais. Então hoje a gente é muito maior do que lá em 2013, quando a gente... Não vou fazer conta não, é melhor falar o ano que eu comecei. Porque a gente deu muito resultado para os alunos. Então, no final, voltando para o final, o que a gente quer? Vender mais e fazer nossos alunos terem resultados. É isso que a gente quer. E parece óbvio, mas quando você sabe o que você quer, você olha se o que você quer está acontecendo ou não. Que foi a época do vídeo lá da borboleta que a Kate falou. O vídeo da borboleta é um vídeo de fala de mentalidade, cara, é um vídeo que eu não vou... Um dia a gente passa esse vídeo aí pra vocês, se vocês acharem. Eu acho que esse vídeo não tá no YouTube, então não dá pra galera procurar. É? Não tá no YouTube. Mas enfim, um dia a gente resolver coloca, né? isso, galera. Um dia a gente coloca esse vídeo lá. Aí esse vídeo vai viralizar no YouTube também. Demais. E falar, que droga! Tira o vídeo do ar, tá vai viralizando muito. Nosso algoritmo todinho. Mas... Então, nessa época, a nossa audiência, o número de visualizações que a gente tinha nos nossos vídeos estava crescendo muito. Só que a gente sabia o que a gente queria. A gente olhou e falou, cara, as vendas estão crescendo? Não. Não estão crescendo. Pô, tá mais difícil quando eu começo um lançamento, trazer uma pessoa que vem da minha audiência pro lançamento. A gente foi olhar, cara, por quê? Aí foi uma análise meio subjetiva. Pô, olha esse vídeo da borboleta. É um vídeo de mentalidade que serve para quem é empreendedor? Serve, mas serve para quem é concurseiro também? Serve. Serve pra muita gente. Serve, né? Para quem quer quer fazer uma carreira corporativa e não quer empreender, não quer ganhar dinheiro na internet, não quer fazer 6 em 7, serve também. E a gente falou, cara, provavelmente é isso que tá acontecendo. Eu tô atraindo um monte de gente, mas que chega na hora de vender mesmo, que agora vem cá para um evento, que eu vou te ensinar como é que exatamente funciona o 6 em 7, como é que você pode fazer o 6 em 7 você, e por que qualquer pessoa consegue fazer. Aí o concurseiro fala, pô, legal, mas eu não quero isso não. Aí o cara que tá fazendo carreira corporativa fala, não, legal, mas isso aí não é pra mim, não. Mas a mentalidade da borboleta, que você não pode cortar o casulo, porque senão a asa não abre direito e ela morre, não sei o quê, serve pra todo mundo. Mas você percebe isso quando você percebe que a audiência, ela faz parte do jogo, só que ela não é o objetivo final. E tem gente que acha que é. Principalmente quem está começando. Então, se você que está começando aqui, se você aprender só isso, cara, já valeu o seu tempo aqui. A audiência, ela não é seu objetivo final. Até que tem um... A gente usa muito um exemplo da Patrícia e do Francisco, porque eles fizeram o primeiro lançamento deles, eles tinham 200 seguidores no Instagram. Porque... Acho que eu tenho mais do que 200 seguidores no Instagram. E eu não faço nada, não produzo um conteúdo. Mas, tipo, eles fizeram um Instagram, eles começaram do zero mesmo. Tinham 200 pessoas, mas eram 200 pessoas alinhadas. E aí eles fizeram 15 mil reais no primeiro lançamento. E aí, pouco depois, aí no segundo lançamento, eles fizeram 6 em 7. Então, tipo, eles poderiam ter um Instagram de 2 milhões de pessoas? Podiam. Viralizando, fazendo mindset ou qualquer coisa desse tipo.
Sim, mas será que eles iam vender o que eles venderam tendo construído a audiência alinhada? Então, teve uma coisa que você falou sobre não ser o objetivo final, porque eu acho que o que aconteceu na época desse vídeo da borboleta, né? O vídeo saiu, viralizou, e aí a gente tentava replicar isso de novo. Então, você passa a produzir conteúdo para tentar reproduzir aqueles números de novo e viralizar de novo, engajar de novo. Então, você passa a alimentar uma máquina que nunca vai te retornar aquilo que você quer. Então, e eu acho que, como você falou, né, o erro de, principalmente quem está começando, porque a pessoa quer chegar nesses números, ela quer ter esses números, mas ela não entende que aqueles números não vão trazer, muito provavelmente, só o número por si só não vai trazer aquilo que ela quer. Então, fica nessa busca, né, de tentar fazer um vídeo ou um conteúdo ou alguma coisa que exploda, mas que às vezes não tem nada a ver com aquilo que ela vai vender, que aquilo que ela vai... com o resultado que ela quer ter mesmo, né? A qualidade é maior que a quantidade. Lógico, se você tiver uma quantidade muito grande, top. Com qualidade? Com qualidade, melhor ainda. Exato. Então, assim, nem sempre o seguidor vai pagar essa conta, né? Igual você falou, Cris. Então, assim, é muito importante mesmo, assim. Cara, e principalmente pra quem tá começando, né? Às vezes o cara faz ali a livezinha dele, pô, mas 10 pessoas aqui. Cara, se tem 10 pessoas, das 10, 8 comprar de você, topíssimo. Melhor do que, às vezes, você ter 1.000, 2.000 te seguindo e você não vender nada pra ninguém. Você tem 10 pessoas, aí você vai lá e faz uma live, vende um curso de 2.000, 8 compraram, tipo, 16 mil. E aí vamos supor que você investiu R$100 aí, só pra dar uma distribuição. Já é até Pô, tá mais do ótimo. que a gente fala que a pessoa tem que fazer no primeiro lançamento dela, né? Pois é, Já é exatamente. bem mais. Bem mais. E assim, eu conheço... Eu sei que tem gente com muito mais audiência do que a gente tem, Com certeza. tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto em outras redes também, e que vende muito menos que a gente. Por quê? O nosso objetivo final não é a audiência, é vender mais e dar resultado para os nossos alunos, porque isso vai fazer o bem para o mundo e vai ajudar a gente a vender mais. É uma máquina que se retroalimenta. Mas vamos lá. Como é que eu sei, então... Então, a gente, beleza, a qualidade ela é mais importante. Como é que eu sei que eu tô atraindo a audiência certa? Como é que eu faço, então, para atrair a audiência certa? Vejo duas coisas principais. Certo, assim, que vai me ajudar a vender, né? Agora que a gente aprendeu. Que no final das contas, vale a vender e dar resultado para seus alunos. Como é que eu vou atrair a audiência que vai me ajudar a fazer isso? A primeira coisa que eu vejo é que seu conteúdo, aquilo que você está produzindo, tem que estar bem alinhado com o que você quer levar a pessoa, né? Que no caso a gente chama aqui de Roma, que é basicamente para onde você quer levar essa pessoa, né? Qual o destino dessa pessoa, onde ela vai chegar, qual a transformação que ela vai ter. Então, no caso aqui, nosso é 100 mil em 7 dias, o famoso 6 em 7. Então, tudo que a gente produz de conteúdo tem que estar alinhado com isso. Por isso que a gente pegou o vídeo da borboleta e tirou. Porque ele não estava alinhado, por mais que tenha alguma coisa ali que faça sentido, às vezes, para o nosso empreendedor, para a pessoa que almeja esse 6 em 7, ele acaba atingindo outras pessoas periféricas. E pessoas, se você ficar até o final nesse vídeo, eu vou contar o que tem nesse vídeo da borboleta pra você. Eu não vou mostrar, não sei se eu vou conseguir mostrar o vídeo, mas eu vou contar pra você o que é que a gente fala nesse vídeo da borboleta. Mas continua aí, Vini. Então é o conteúdo bem alinhado mesmo com a sua Roma, com a transformação que você oferece e tudo mais. E também, aí vem um conjunto que acho que a gente vai entrar lá na frente, mas eu já vou dar o spoiler aqui, que é a parte do tráfego, né? Que, para quem não sabe o que é tráfego, é basicamente você anunciar na internet, né? Então, quando você vê um anúncio ali, alguma coisa, é basicamente alguém pagando para aquele conteúdo chegar até você. Mas, não só isso. É você ter esse conteúdo de qualidade, alinhado com a sua Roma, e você atingir o seu avatar correto. Então, eu posso muito bem fazer um conteúdo de 6 em 7 e eu colocar na minha campanha lá um cara que tem interesse em concurso, que não vai adiantar de nada, eu tô rasgando dinheiro. Ou às vezes você ensina a pessoa a fazer churrasco. Aí você põe lá interesse, a pessoa no Facebook tem que ter interesse em veganismo. Cara, por mais que seu conteúdo esteja alinhado, o seu tráfego não está correto. Então você tem que entender muito bem também o seu avatar, né? Aquela pessoa que para quem você vai vender no final.
Cara, mas me dá um exemplo um exemplo prático. Um exemplo prático. Porque assim, vamos falar assim, cara, ninguém, assim, muito pouca gente vai vender um conteúdo de churrasco, vai colocar o interesse veganismo. Onde que normalmente você me dá um exemplo aí que, cara, geralmente a galera peca por não pagar para distribuir e não chegar na pessoa certa, por exemplo? A gente que no tráfego, a gente tem um entregável para os nossos mentorados, que é análise de tráfego, né? Sessão de tráfego e tudo mais. Uhum. Então, a gente já abriu várias campanhas de várias pessoas que a gente ensina, que a gente encontra ali alguns errinhos, né? Então, às vezes, a gente vê que o cara tá produzindo um conteúdo legal ali, mas no final ela tá pecando na forma como ela vai segmentar isso. Então, ela tá atingindo muito mais além. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo mais prático aqui de uma pessoa que ensina... Um caso que eu peguei, o cara ensinava matemática pro Enem. Ele era bem específico nisso. Então, ele ensinava as pessoas como elas tirar a melhor nota lá na matemática no Enem. Só que, pô, eu abri a campanha do cara lá, era tipo assim, interesse 18 a 24, seja o que Deus quiser. Eu falei, cara, mas aí você tá atingindo todo mundo. Uhum. Sim, você vai trazer todo mundo pra cá. Você pode segmentar isso melhor. Você pode pegar o cara aqui que, vamos supor... Cara, e tem gente de 24 anos que tá saindo da universidade, já formou. Já formou. Então, ele poderia pegar um cara ali, um exemplo de interesses, né? Que ele pode segmentar a pessoa que está concluindo o ensino médio, ou que ainda não... Só tem um ensino médio, né? Algo assim. Uma pessoa que tem interesse, por exemplo, em Enem, ou tem interesse em alguma faculdade. Então, você começa a entender ali as características de quem você está atingindo. Um exemplo mais prático, Érico. Qual que é o melhor público do Érico hoje? Cara, é o cara que tem interesse em empreender, o cara que quer vender na internet, ou o cara que tem empreendedorismo, né? O cara que tem interesse em marketing digital. Estou relembrando os 3 mosqueteiros aqui na cabeça, dando check aqui para ver se eu não esqueci nenhum. Mas, basicamente, são esses 3. Tem outros interesses? Tem. Mas qual que é o principal? São esses 3. Então, se você começar ali no principal, no que a gente chama de mais óbvio possível, cara, você já está, assim... direcionando para a audiência mais propensa a comprar de você no final. Então, o Vini, basicamente, ele tá falando para vocês. Vocês vão pagar para ter seu conteúdo distribuído. Porque quando você posta um conteúdo, ele pode ser distribuído de forma orgânica, que é o algoritmo da rede social, seja ela YouTube, Instagram, Facebook ou qualquer uma que seja, vai lá e distribui como ele acha que deve ser distribuído. E você não tem controle nenhum sobre isso. E tem quando você vai lá e paga para distribuir esse conteúdo. Quando você paga para distribuir conteúdo, como você está pagando, você fala para quem que você quer que seja distribuído. Eu quero para quem tem interesse em Enem, por exemplo. Não é para qualquer 18 a 24, é 18 a 24 que tem interesse em Enem. Então ele não vai distribuir segundo a cabeça dele. Ele tem que distribuir pelo que você falou para ele distribuir, porque você está pagando. Né? Essa é a vantagem de fazer dessa forma. Mas aí tem a questão da idade. Então, às vezes, um avatar, né, uma persona, o avatar é a típica pessoa que vai comprar de você. Você vai colocar todas as características dela e tudo mais. E às vezes tem a idade que ela tem que estar para poder comprar. Por exemplo, o cara que ensina matemática lá pro Enem, às vezes não adianta se o algoritmo resolver distribuir para alguém que tem 55 anos. Porque vai que... Ele não quer passar no Enem, mas o vídeo viralizou porque ele ensinou uma técnica de matemática e a galera dos 55 anos sentiu nostálgica. Nossa, você lembra que tinha isso na aula? E aí o negócio viraliza nos 55 anos e mega engajamento, o algoritmo continua distribuindo, mas na hora de vender, ninguém vai comprar, porque 55 anos já passou da época do Enem. Então, às vezes, tem a idade também, né? Da gênero, né? Dependendo do tipo de produto. O negócio da idade que você falou, eu lembrei do Thiago na semana passada falando de uma das nossas mentoradas também, que ela vende emagrecimento para mulheres que estão na menopausa. Então também não adianta, imagina se ela pega e vai anunciar para um público de 20, 30 anos, não faz sentido, é um público que nunca vai comprar. Para homens. Ou para homens, exato. Homens que não tem menopausa. Nem, tipo, eu acho que é um combinado, né, de fatores. É idade, é sexo, às vezes escolaridade, dependendo, porque é isso, né? Quem tem ensino superior, para que eu vou anunciar Enem para quem tem ensino superior, por exemplo? Também não faria sentido. Então, é ir combinando esses fatores para achar
uma seção de pessoas mais alinhado, né? Senão, é tipo dar um tiro de bazuca pra matar um passarinho, né? Senão, pelo que eu entendi, não sei se é isso do caso que você falou, ele estava segmentando apenas por idade, era tipo isso? De 18 a... Vou anunciar pra todo mundo que tem de 18 a 24. Que é tipo isso, ele vai pegar todo idade, mundo. interesse em matemática. Pô, mas aí você pega o cara que já tá na faculdade fazendo matemática, o cara que já, às vezes até formou já em matemática. Tem uma galera que forma cedo, né? Então você acaba atingindo ali um mundo de gente. E você tá, jogando dinheiro ali no ralo, né? E é um cara que nunca vai comprar de você. Por mais que ele assista seu vídeo ali... Igual o Hugo falou, né? Pô, o cara que é formado, vê lá uma dica de matemática, pô, deixa eu ver isso aqui, né? O cara até consome aquilo ali, mas ele não vai utilizar aquilo ali pra nada, ele não vai comprar seu produto no final. Então, igual você falou, é dar um tiro de bazuca pra você matar um passarinho. E você consegue dar um tiro de... Eu não entendi arma, mas de 38. Com 38 você mata o passarinho. De chumbinho, espingarda de chumbinho. Exato. A gente falou de algumas coisas, eu não sei se para quem tá ouvindo tá super claro, né? Qual que é o caminho? O caminho é que eu vou produzir um conteúdo e isso vai me gerar tipo assim, a amostra, a característica das pessoas que estão me seguindo. E aí, beleza, eu entendi que as características das pessoas que estão consumindo o conteúdo que eu posto é essa. Ou o caminho é inverso, do tipo, não, eu sei que o meu produto... E aquilo que eu entrego, a transformação que eu entrego, é destinado a essas pessoas, então eu vou, na hora de anunciar, na hora de fazer tráfego, fazer isso chegar mais longe, eu vou anunciar para essas pessoas. Ou tanto faz. Como é que eu vou construir uma audiência de pessoas que potencialmente vão comprar de mim, que tem um potencial para comprar o que eu vou vender? Eu faço o conteúdo certo para elas, e aí somente elas vão se interessar e eu vou filtrar pelo conteúdo, ou eu filtro pelo tráfego? Eu pago para distribuir somente para as pessoas que eu já sei que tem um potencial de comprar de mim. E eu não sei se o Vini discorda, mas para mim é as duas coisas. Combinado. Você já produz o seu conteúdo pensando nessa pessoa, porque quando você está produzindo, vamos supor o Érico, tudo que ele fala, tudo que ele dá de exemplo, tudo que ele cita, né, nos conteúdos dele e tudo mais, é para levar a pessoa para o 6 em 7. E ele sabe que um cara que quer um 6 em 7, normalmente é um cara que está empreendendo, que aspira a empreender e tudo mais. Então, ele tem noção de quem é o avatar dele. Então, a gente pega esse avatar dele e segmenta. Pode ser que isso mude de acordo com o tempo? Pode ser. Mas isso é testes que a gente vai fazendo depois. Mas a gente já tem meio que uma persona criada ali, né? A gente sabe que, no nosso caso, pode ser homem ou pode ser mulher. A gente sabe que, normalmente, é um cara que está ali entre 25 e 54 anos. A gente sabe que pode ser do Brasil todo. Que o cara pode estar lá no Maranhão, ele pode fazer um 107, e o cara pode estar lá no Rio Grande do Sul, ele pode fazer um 107 também. Então, a gente não tem limitação geográfica. Então, eu não preciso preocupar com essa limitação quando eu vou fazer um tráfego. A não ser que o cara tenha um produto... Mas quando, por exemplo, a gente vai fazer um evento em São Paulo... Exatamente. Aí a gente vai vender ingresso... Presencial em São Paulo. Não faz sentido eu vender um ingresso presencial para um cara que está lá no Piauí, porque ele não vai sair do Piauí, pode ser que saia, né? Mas é bem mais raro. Exatamente. Então, o evento às vezes não é grande, né? Então você fala... Aí a gente acaba segmentando de acordo com a geografia, né? Beleza, eu quero vender só para quem é de São Paulo, no raio de tanto que... Aprofundando mais aqui, né, na segmentação. No raio de tantos quilômetros, só esse cara aqui que tem esse outro interesse. Aí a gente faz essa segmentação. Mas é um combinado. Tanto na hora de você produzir, quanto na hora de você levar isso pro tráfego. Mas esse é um combinado que existe porque a gente hoje tem essa possibilidade? Ou, tipo, isso é uma possibilidade mesmo para quem tá começando? Tipo, porque quem tá começando ainda não tem uma audiência, vai construir essa audiência. Então, a gente falou aqui sobre algumas... falamos um pouco sobre como construir essa audiência, que tem a ver com conteúdo, tem a ver com conteúdo alinhado com aquilo que você vai entregar, etc, etc. Mas, tipo, no começo, não necessariamente ela vai ter essa audiência tão bem... Hoje a gente tem a nossa audiência muito bem definida. Mas desde o começo ela já tem essa possibilidade de fazer esses dois caminhos? O mais óbvio, sim. Tá. Um exemplo, igual você falou da moça lá da menopausa. Da menopausa. Emagrecimento para quem tá na menopausa. Cara, você falou ela já tem um começo aí, né? Ela já tem um começo. É mulher. Uhum. Idade X a Y. Aí, lógico, ela pode testar outros tipos de interesse relacionado a isso. Que interesse eu acho mais difícil. Mas, ela já sabe a idade e já sabe o gênero da pessoa. Então, ela já deu uma segmentada. O cara do Enem.
É um menino ali de 18 a determinada idade no início, né? Ele pode até abrir mais, mas ele tem a noção que normalmente está dentro de uma faixa etária e tem tal e tal interesse. Uhum. Um cara que ensina churrasco. Pô, ele sabe que churrasco ele pode, tanto homem quanto mulher pode comer carne. Uhum. E o cara de 18 anos quanto um cara de 60 anos pode comer. Então o âmbito dele é muito maior, mas aí depois ele segmenta pelo interesse. Tipo, Uhum. ele pode excluir o vegano, ele pode excluir o cara que segue lá determinadas páginas relacionadas à proteção de animal, que às vezes a galera... Uhum. Então, assim, você começa no óbvio e lógico. Isso com o tempo você vai aprimorando, você vai tendo seus resultados, você vai entendendo a sua audiência. Afunilando, né? Você vai afunilando, você faz pesquisa com o seu cliente pra você entender ali a faixa etária dele. E isso é com o tempo. Mas, lógico, o inicial ele consegue fazer. É tipo, você pode descobrir que, todo mundo come churrasco, mas quem quer mesmo aprender, geralmente é a pessoa que passou dos 30 anos. E eu não sei se é, tá? Mas pode ser que você descubra isso. E é uma coisa que a gente fala. O seu avatar, o que é o avatar? É o bichão azul lá? Não, imagina uma pessoa imaginária que contém as características da pessoa que potencialmente vai comprar de você. Esta pessoa imaginária, que é o que a gente chama de o seu avatar, você nunca para de descobrir coisas sobre ele ou sobre ela. Se seu avatar for mulher, se for um avatar específico, né? Você nunca para de descobrir coisas sobre ela, características, dores, interesses. Então, no começo, você vai com o que você tem. É o óbvio, você vai numa análise subjetiva e de bom senso. Pô, se eu faço churrasco, cara, obviamente eu não vou no vegano. Se eu ensino prova pro Enem, eu vou começar na idade das pessoas que fazem Enem. Seja matemática ou qualquer que seja, né? E aí... Só que, à medida que você está em campo, que você faz lançamentos para essa pessoa, lançamento é um processo de venda que a gente ensina, que inclusive é o processo que você faz para conseguir fazer o 6 em 7. Por meio de um lançamento você consegue fazer o 6 em 7. E aí você vê como respondeu, e você vai vendo as características daquela pessoa, e você vai literalmente refinando o seu avatar. Fora que tem coisas que tem dores e interesses que aparecem com o passar dos anos. Então, quando a gente começou lá em 2013, Facebook, gente, Instagram praticamente não existia. Facebook muito incipiente, ninguém usava mídia social para construir audiência. Era uma coisa muito rara. Muito raro. Com o tempo, as pessoas passaram, né? Viram a oportunidade que existe lá, a gente viu, começou, deu certo, começamos a ensinar. E aí, uma série de dores com relação a usar a mídia social, para fazer conteúdo para mídia social, surgiu que lá em 2013 não tinha. Então, esse avatar é uma coisa que você vai... que tá o tempo inteiro evoluindo, digamos assim. Ele é literalmente um ser vivo ali. Ele evolui, ele fica mais maduro, menos maduro. Sai coisa, aparece coisa. Sai dor, aparece dor. E você vai descobrindo também mais aspirações, sonhos desse avatar. Por exemplo, o cara que segue o Eric. Pô, eu não vou falar 100%, mas a maioria quer o dinheiro. Mas grande parte também, um cara que quer uma liberdade geográfica, de trabalhar de qualquer lugar. Às vezes, o cara, eu não consigo, eu tô na CLT aqui, eu tenho que bater meu ponto, ir pra tal lugar, mas eu queria morar numa praia pra trabalhar de casa. Com o lançamento o cara voltar com a consegue família, né? passar mais tempo com a família. Às vezes o cara acabou de ter um filho, fala, eu saio de casa às 5 horas da manhã, chego 11 horas da noite em casa, eu não passo tempo com meu filho, com minha família, eu não tô vendo meu filho crescer. E com o lançamento, isso acaba proporcionando para a pessoa mais tempo ali em casa, ele vê o crescimento do filho. Então, assim, a gente foi entendendo que também tinha esses sonhos, né, do nosso avatar, além da questão financeira dos 100 mil setis. Então... E por que entender isso é importante? Já tava pronto aqui, ó. Como isso se traduz em construir uma audiência? Você pode utilizar isso tudo para atrair essa pessoa, né? Lá para o seu conteúdo. Então, você vai utilizar isso no seu conteúdo, você pode abordar isso lá na frente em anúncios, para convidando a pessoa a participar de um evento seu, abordando determinados temas. Você quer aprender a fazer 100 mil setis? Eu tenho um evento que vai te ensinar. Você quer ter liberdade geográfica, trabalhar onde quiser, não sei o quê, e também faturar a tua coisa? Então, você acaba batendo a gente faz muito isso, né? Tanto em criar várias segmentações de anúncio. Então, a gente já segmentou várias vezes por idade, por região, por interesse e tal. Mas dentro de conteúdo, isso é uma coisa que a gente sempre tem em mente, né? Assim,
produzir basicamente 2 tipos de conteúdo, que é ou eu vou falar sobre atalhos ou sobre os obstáculos dentro dessa jornada, porque quando você fala sobre as oportunidades, você vai relacionar muito com os sonhos, né, com as aspirações. Então, eu quero ter liberdade geográfica, eu quero estar mais tempo com a minha família, eu quero comprar uma casa para os meus pais, eu quero não sei o que lá. Beleza, eu vou passar por essas aspirações quando eu for produzir um conteúdo em que só que eu vou estar sempre relacionando com o 6 em 7. Então, tipo, como que o 6 em 7 é a via para ele chegar na aspiração que ele quer, no desejo que ele quer, ou eu também vou passar pelos obstáculos, pelas dores, para conectar com essa pessoa. Lembrando que a gente está sempre querendo falar alguma coisa que a pessoa que está do outro lado ouvindo vai se conectar com a gente, porque é isso que ela quer. Então, tipo, você está frustrado no seu trabalho porque você é CLT e você bate ponto e você não queria bater ponto. Então, uma alternativa para você é empreender. E por que o 6 em 7 é uma alternativa? Porque o 6 em 7 te dá liberdade, você trabalha de qualquer lugar com internet, etc, etc. Então, a gente usa essas dores e essas aspirações porque elas ajudam a definir a gente na hora que você vai segmentar uma campanha, por exemplo, na hora que a gente vai criar um anúncio para conversar com essa galera na hora de anunciar na internet, mas também tá o tempo inteiro no nosso radar na hora de produzir o conteúdo. Então, para quem que a gente tá produzindo isso? E o Érico faz muito isso já naturalmente, né? Porque ele conhece muito a audiência. De já num 747 da vida, numa live qualquer de perguntas e respostas com o aluno, ele já ir cavucando mesmo e tentando descobrir o que está por trás de uma pergunta que às vezes a pessoa pergunta como construir audiência, mas na verdade ela não está querendo saber como construir audiência, ela está querendo saber como que ela sai do emprego, CLT, porque ela não quer mais fazer isso. Isso você falou é muito importante, né? Você não vai deixar de falar a sua Roma, né? A sua promessa. Você continua falando ela, mas você pode abordar algumas coisas ali antes de chegar no objetivo final, né? Naquilo. Então, tá cansado disso? Eu tenho uma oportunidade aqui para você. Qual que é a oportunidade? Você fazer um 6-7, com 6-7 você vai conseguir fazer isso e aquilo. Até porque a dor por si só, ou a aspiração por si só, não resolve muita coisa, né? Tipo, você não quer mais trabalhar CLT. Tudo bem, você pode empreender, mas você também pode ser concurseiro. E aí, são caminhos completamente diferentes. Então, não basta também só a pessoa saber quais são as dores e as aspirações, mas conectar isso com aquilo que você está vendendo e com a solução que você entrega. Senão, de novo, você está só falando com um monte de gente, está abrindo muito a boca de um funil que às vezes não faz sentido abrir. Às vezes faz sentido, mas às vezes não faz sentido você abrir tanto, porque você nunca vai chegar na pessoa. Só cansa da CLT que é com gosto. Exato. Nunca vai querer empreender porque, sei lá, não tem perfil, porque não quer mesmo lidar com as coisas de empreender, enfim. Beleza. Então a gente viu, você faz conteúdo, você distribui para esse conteúdo chegar na pessoa certa, e aí você vai criando a audiência, que são essas pessoas que têm potencial para comprar de você e que prestam atenção no conteúdo que você faz, que você fala para elas, né? Que você posta. Como é que isso vira venda depois? Qual que é o processo como é que você sai daí para chegar no objetivo final, que é vender? Vender, né? Vender, faturar mais, ganhar mais dinheiro e consequentemente, dar resultado para seus alunos. Falando especificamente em relação a conteúdo, né? Que é mais minha área. Basicamente, ela se interessou por um conteúdo que eu postei, consumiu, foi consumindo, consome cada vez mais. Isso aumenta. Então, ela chega de um estágio em que ela nem sabia que o 6 e 7 existia, por exemplo. Passou a conhecer. E de tanto consumir o conteúdo, ela passou a querer. Beleza, eu quero fazer um 6 em 7. Num determinado ponto da jornada, eu vou colocar para ela um evento gratuito. Online. 100% online, 100% gratuito. Em que eu vou aumentar ainda mais o nível de consciência dela, porque aí ela vai entender por que o 6 em 7 é para ela, como que o 6 em 7 é possível, no que está baseado, que não necessariamente isso vai estar no conteúdo gratuito. Isso vai estar de uma forma mais indireta, não tão sequenciada, não tão organizada.
Então, E aí, falando de gatilhos mentais, né, que a gente usa muito e que são estratégias de comunicação mesmo, para você ter mais atenção da pessoa, a gente cria um evento para aumentar ainda mais o nível de consciência dessa pessoa e, então, dar a oportunidade dela comprar o produto de fato. Então, é uma jornada mesmo em que a gente sai de uma pessoa completamente não consciente sobre o nosso produto até uma fase de não só ela ter a consciência de que esse produto existe, mas ter o desejo de comprar esse produto. E aí, a gente, num período pré-determinado, a gente dá a oportunidade dela comprar esse produto. Então, ela sai de só ser uma audiência para ser um cliente, porque a gente passa meses construindo, no nosso caso, meses, anos já, mas se for de lançamento a lançamento, algumas semanas, a gente passa construindo consciência e desejo nessa pessoa, e depois eu dou a oportunidade. Chegou o momento que, se você quer fazer o 6 em 7 mesmo, se você quer comprar esse produto, tá na hora de você entrar, porque essa oportunidade tá aberta agora. Ou, sei lá, quem vende produto de emagrecimento. Você quer emagrecer, você tá na menopausa e você quer emagrecer. Então, eu passo semanas falando sobre como que você faz para driblar os efeitos da menopausa e mesmo assim conseguir emagrecer, tal. Só que isso tá fragmentado, isso não está organizado num passo a passo completo, com ajuda, com apoio, com suporte, tirar dúvidas, não sei o que, nananana. Mas eu vou gerando desejo em você ao longo dessas semanas e gerando consciência de que existe uma maneira de emagrecer na menopausa, existe uma maneira de fazer o 6 em 7. E aí eu vou gerando essa consciência, vou gerando esse desejo até o ponto que, de fato, eu coloco o produto na sua frente e você fala, pô, que massa, vou comprar esse produto aqui. É um trabalho em conjunto, né? Assim, demais. É o pessoal de conteúdo, vídeo, todo mundo lá fazendo essa produção e a gente do tráfego ali distribuindo para a pessoa certa, para quando vir a oportunidade, essa pessoa tá pronta para fazer a compra, né? Tá pronta para converter em um cliente nosso. Então, acaba sendo um conjunto, né? Um trabalho em conjunto de todo mundo. E, tecnicamente, só pra gente entrar um pouquinho técnico, como é que você usa essa audiência pra poder vender? Tipo, você vai fazer um evento, como é que você convida essas pessoas pra um evento? Você tem que postar um vídeo novo no seu canal? Você tem que ficar fazendo post no seu Instagram? Como que é isso? Você pode fazer de duas formas, né? Que a gente até faz aqui também. Você pode falar organicamente com a sua audiência, com pessoas que já te conhecem lá. Pô, dia tal, vou fazer um evento 100% online, 100% gratuito, me segue aqui. Deixa aqui seu e-mail para você receber as informações e tudo mais. É uma forma orgânica. Outra, eu posso simplesmente pegar esse convite e anunciar para as pessoas. E eu posso anunciar tanto para minha base, que muito provavelmente nem todo mundo vai receber, né, isso organicamente. Então, eu vou estar anunciando para uma pessoa que já me segue. Então, eu consigo criar públicos, né, de pessoas que se envolvem comigo, de pessoas que assistem meu vídeo. A gente consegue ter esses públicos lá separadinho, de acordo com datas e várias outras segmentações que a gente até ensina aqui. A gente faz isso pago, orgânico e também utiliza aí interesses mais abertos. Por exemplo, o nosso 3 mosqueteiros, que é o empreendedorismo, marketing digital e vendas. Então, a gente acaba fazendo esse convite tanto da forma orgânica, para também divulgar, né, no nosso canal, no nosso perfil, tá ali para as pessoas verem, né, quem tá chegando, tá ciente que vai rolar um evento e tudo mais, quanto a gente paga para aparecer para essas pessoas. E aí teve uma coisa que o Vini falou também, que você falou assim, a gente faz esse anúncio, a gente faz isso organicamente ou por anúncio, tanto para a nossa base quanto para quem se inscreve. Porque o lance é que a gente, a todo momento, se a gente vai convidar para um evento, vai ter uma masterclass, vai ter a nova era, vai ter segunda revolução, vai ter sei lá o que for, workshop, que seja, a gente sempre faz uma chamada, né, que a gente acredita que vai chamar a atenção da pessoa, só que ela precisa se inscrever. Então, quando a gente faz esse convite e ela clica num botão, então ela se inscreve. E por que ela se inscreve? Porque aí ela vira a nossa base de e-mails. E aí a gente tem como ativamente conversar com ela, seja mandando esses convites e avisando que esse evento vai acontecer por e-mail mesmo, porque foi para isso que ela se inscreveu, para ser avisado, para acompanhar toda vez que a gente for notificar que a aula vai estar aberta e tal. Mas também para conseguir anunciar para ela, porque a gente sabe que é isso, um seguidor no Instagram ou audiência do YouTube e tal, não necessariamente está recebendo tudo que a gente posta no orgânico.
Então, aí vira... e essa lista, ela, por mais que eu tenha... eu me inscrevi num workshop há 6 meses atrás. Mas ela continua fazendo parte da nossa base. Então, toda vez que a gente tem um evento novo, a gente consegue falar com ela de novo, sem necessariamente pagar por ela de novo. E é muito importante você ter esse e-mail, né, para você metrificar. Porque, por mais que sirva para a gente fazer essa comunicação, vender, legal, mas no tráfego, por exemplo, a gente consegue ter mais detalhes para saber se aquilo que a gente está fazendo está funcionando. Então, eu posso chegar lá pro Hugo, falar, Hugo, ó, a gente investiu aqui R$100 aqui no feed, do feed vieram 4 vendas, voltou R$500. Uhum. Legal, a gente gastou 100 e voltou 500, beleza, estamos com 400 aí de lucro. Então, a gente consegue metrificar o que está funcionando, o que não está. Pô, será que vale mais eu investir no YouTube? Será que vale mais eu investir no feed? Ou será que eu tenho que engajar mais a galera no Stories, porque o Stories está convertendo bem? Então, você começa até a entender a sua audiência para saber onde ela está, onde ela não está, onde ela consegue performar melhor com você. Uhum. Então, assim, o e-mail também é muito importante para isso. E o e-mail dessas pessoas é o que a gente chama de lead. Então, para você que está começando nessa jornada, eu vi essa palavra, que às vezes a pessoa vê, né, uma palavra que vem do inglês e tudo mais. Lead nada mais é que o contato, nesse caso, um e-mail da pessoa que tem potencial para comprar de você. Então, a gente fez um evento gratuito, cara, é gratuito, é online, mas a pessoa tem que se inscrever, e quando ela se inscreve, ela se torna um lead nosso. Então, só para você saber. E assim, é importante, a parte orgânica, né, que é você postar nas suas redes sociais e deixar o algoritmo distribuir, é um jeito importante de você gerar leads para o seu evento, que é neste evento que você vai converter essa pessoa para venda. Então, como é que essa audiência vira venda? No nosso caso, você tem que vender. Para a audiência virar venda, você tem que vender para essa audiência. No nosso caso aqui, a gente faz um evento, que é um lançamento, que é o que a gente chama de lançamento. A gente convida essas pessoas para esse lançamento, e nesse lançamento é um evento arquitetado para poder fazer a venda para essas pessoas. E aí, então você pode chamar essas pessoas para o seu lançamento de maneira orgânica, que é fazer um stories, né? Que vocês já viram, provavelmente, se você já segue o Érico, você já viu ele fazendo isso alguma vez. Só que é importante você fazer isso de maneira paga também, porque você tem muito mais controle e, assim, de maneira paga, você pode impactar essa pessoa várias vezes sem precisar lotar seu feed de convite. Imagina. Se tivesse, cara, que passar... Às vezes a gente passa, sei lá, 45 dias convidando a pessoa para um evento. Imagina se durante 45 dias a gente postasse 3 vezes no feed e no Stories, a pessoa ia parar de seguir o Érico. Pô, eu vou seguir aqui porque eu queria conteúdo. E tá bom, ela tem o potencial, mas, cara, ele só tá me chamando pra isso aqui. Cara, o feed dele é só isso. Agora, de maneira paga, você cria um anúncio, esse anúncio aparece pra pessoa, mas não fica ali lotando o feed. Ele aparece pra pessoa em diferentes momentos da vida dela digital. Então, às vezes ela tá vendo o feed de outra pessoa e aparece um anúncio. Às vezes ela tá vendo o story de outra pessoa e aparece um anúncio. Então você consegue impactar. Às vezes no YouTube, ela tá vendo o canal de uma outra pessoa, aparece um anúncio. Então se impacta ela sem necessariamente, vamos dizer assim, poluir, entre mega aspas aqui, o seu canal do YouTube ou o seu feed do Instagram, né? O seu perfil no Instagram com 1 milhão de convites. Que é o que a gente chama de dark post, né? Que é o que chama de dark post. É um post que não está ali no seu canal. Só vai aparecer pra pessoa no anúncio, ela Exato. Passou ali e sumiu, nunca mais... Sim, pode ser que apareça de novo pra ela, mas... Aparece de novo, E aparece se ela outro se anúncio. inscrever também para de aparecer, certo? Se ela se inscrever, para, porque a gente deixa de anunciar para os inscritos. Você já cumpriu sua obrigação. Agora eu vou Não te poupar. Não preciso mais pagar pra aparecer na sua frente, afinal você já cumpriu. E não só de poluir, né, Hugo? Assim, a gente tem muito mais chance de testar muito mais coisas, né? Então, assim, Sim. a gente, eu não faço, o Érico não faz só um anúncio, um convitezinho, participe aqui. Não, a gente testa vários anúncios. Às vezes tá rodando ali 5 anúncios ao mesmo tempo, aparecendo para as pessoas, passa alguns dias, a gente otimiza, né? Vai lá ver o que tá funcionando, o que não tá, testa o outro tipo de anúncio. Então, a gente tem muito mais possibilidade de testar coisas. E o que tá funcionando, você vai lá, bota muito mais orçamento em cima daquilo ali, porque aquilo ali tá trazendo resultado, você vai investir no que tá te trazendo mais resultado. E se você só fizer isso de forma orgânica, você não tem controle nenhum sobre isso. E você não tem controle nem sobre... Eu acho que uma coisa que é importante falar disso para quem tá começando é que
dá para fazer isso mesmo quando você tem um orçamento mais restrito. Inclusive, é mais interessante você fazer isso com um orçamento restrito no começo, porque você vai desperdiçar menos dinheiro. A chance de você errar é menor, certo? Ou não? Sim, não, com certeza. Porque, pensa, se a pessoa tem que só postar no orgânico e daí descobrir com quem que ela tá falando, o que tá engajando mais, o que tá engajando menos, tal. O tempo que isso consome é muito diferente também. É muito diferente. O orgânico te dá muito menos métrica também. Muito menos métrica. Você não sabe que as pessoas de 18 anos estão convertendo mais. Porque o orgânico não mede conversão no final das contas, né? Ele pode dizer que tá engajando mais, mas, cara, eu não quero engajando. Eu quero saber quem tá entrando no meu evento. E o orgânico não te dá esse tipo de métrica. Então, até nisso, enquanto você tá ali, você não tem métrica. Assim, você tem métrica. Ele te dá métrica, mas é muito menos. Até a limitação pela entrega dele, né? Então, assim, você fica muito limitado. Às vezes, vamos supor, tem pessoas que interagiram com o Érico, sei lá, 180 dias atrás. Então, a gente tem um público que chama envolvimento de 180 dias. Eu posso utilizar um público do cara que interagiu comigo há 180 dias atrás, que talvez hoje ele não esteja mais recebendo coisas do Érico, mas eu faço um impacto ali com ele, com um anúncio, ó, pô, o cara às vezes na hora bate, pô, o Érico, eu lembro dele e tal, não sei o que, eu vou me inscrever aqui para participar. Então, a gente vai ter um episódio falando sobre essa parte de tráfego também, mas só pra vocês entenderem, Talvez mais né? de um, né, Hugo? Porque só pra falar disso. Só pra falar de distribuição, só pra falar de captação, geração de lead, só pra falar de remarketing. Acho que dá pra um pra cada um, inclusive. Dá demais. Bom, e é isso. Então, é assim, né? É assim que se constrói a audiência. É assim que, lembrando, a audiência é o maior erro, é você achar que a audiência é o objetivo final. Não é. Ela é uma parte muito importante do processo, sem dúvida nenhuma. Só que ela não é o objetivo final. Você não vai pagar suas contas e causar o impacto que você quer causar com a audiência só. Não nesse jogo que a gente joga. E aí a gente viu como é que, depois dessa audiência, ela se transforma, então, no que a gente realmente quer, que é venda, resultado de aluno. Só pra galera não confundir, talvez seja outro spoiler, mas... Pode dar, spoiler pode dar. Se for um spoiler que eu não é pra dar, eu vou cortar da edição isso aqui, tranquilamente. Mas assim, é porque a gente falou muito em conteúdo, você produzir o conteúdo para essa audiência, e a gente também falou em anúncios convidando a pessoa. Então, assim, é importante a pessoa entender que quando a gente está dando conteúdo, a gente está dando um conteúdo. Muito Quando bom. a gente está convidando a pessoa para um evento, a gente está convidando a pessoa. Então, sim, tem a hora de dar e tem a hora de pedir algo em troca, né? Então, Total. muito importante fazer essa... Tem gente que mistura as coisas, né? Usa o conteúdo para poder, mas deixa eu convidar aqui. Por que não misturar? Vamos lá. Acho que você entrou no ponto bom. Por que não já usar o conteúdo para vender, para pedir alguma coisa em troca? Acho que quando você começa a só pedir, você faz um conteúdo e fala, me segue aí, compartilha aí, faz tal ação, faz tal coisa. Entra no meu evento. Parece que vai gerando uma relação ali de negócio, né? Tá sempre, a pessoa pode entender que você está sempre pedindo algo dela em troca. E na distribuição não, a gente simplesmente quer oferecer aquilo para a pessoa. Cara, estou te dando isso aqui. A gente quer gerar reciprocidade, né? Exato, nossa. É tipo... Será que eu aprendi? Sintonia aqui. Será que eu vi o mesmo vídeo? Mas é isso, é gerar essa reciprocidade, essa gratidão, né, da pessoa. Pô, cara, o Érico me ensinou ali isso, nunca me pediu nada. Lógico, a gente... Eventualmente pede. Eu acho que se você já dá e pede, você coloca a pessoa na defensiva toda vez que você for dar alguma coisa pra ela. Ela já vai ver seu vídeo. E eu tô dando um negócio pra Karina e pedindo um negócio final. Cara, da terceira vez eu vou dar um negócio pra Karina, a Karina vai olhar pra mim e falar, o que você quer? Total. O que você quer? Cara, tá vindo aqui... E é literalmente assim que ela vai receber o negócio. E, peraí. Tá sempre com o pé atrás, né? Tipo, Não, já tá me dando alguma coisa aqui que vai me pedir um negócio no final. E assim, por mais que não aconteça de forma tão explícita assim, eu acho que inconscientemente acontece. Acontece demais. E eu acho que gera essa defensiva, porque é muito diferente de você passar por um conteúdo que não teve nada ali, nenhum, me dá seu like, curte, compartilha, ou qualquer coisa do tipo. Às vezes não é nem necessariamente chamando para um evento, nem nada. Pô, você saiu dali ileso, aprendeu alguma coisa, entrou de um jeito A no vídeo, ou daquele conteúdo, carrossel, que seja, e saiu de um jeito B melhor, sem eu te pedir nada em troca.
Então, isso gera um sentimento que é muito diferente de você pedir qualquer coisa que seja, por menor que seja. Então, assim... Num outro momento ali, né? Exato, Então, eu acho que cria uma relação muito maior de proximidade, de confiança, sabe? Eu acho que a pessoa se sente até mais livre mesmo, assim. Porque toda vez que você pede alguma coisa, você tá lidando com a possibilidade de tomar um não na cara também. Então, tipo... E de uma maneira técnica, você vê que normalmente conteúdos que pedem coisa no final, eles distribuem ainda menos. Porque você tá pedindo, as pessoas vão engajar menos com aquilo ali. E aí, falando, até as pessoas que têm potencial para comprar de você vão engajar menos. Essas você quer que engaje mais. Mas vai engajar menos. Por quê? Você só pede no final. Cara, você tá falando com seres humanos, né? Ninguém é trouxa. A pessoa consegue perceber um padrão ali. E não que do outro jeito você tá enganando. Mas é uma relação humana mesmo. Tá? No momento de ajudar, ó, eu tô aqui para te ajudar. E até porque na hora que chega no momento da gente pedir, que é quando a gente vai falar para ela se inscrever, para ela estar no evento, também tem o fundo de que aquilo, eu estou te convidando para isso, eu estou te pedindo para você entrar nesse evento, porque é um interesse seu. Sim. Porque você construiu ao longo dessas semanas junto comigo, você me mostrou, você me indicou que você tinha interesse nisso, e agora chegou a hora de você dar um passo. E assim que você vai dar o passo a mais, né? Exatamente. Então, e aí eu acho que gera uma outra relação também na hora da pessoa se inscrever. É tipo, beleza, realmente, eu fiquei aqui 2 meses acompanhando o Eric falando sobre 6 em 7, me interessei para isso, e agora ele vai dar 3 dias de aula, ele vai aprofundar nisso. Pô, tem interesse em participar disso, bora lá ver de qual é. E aí a pessoa entra e se inscreve, entendeu? É diferente não, eu passei 2 meses te pedindo alguma coisa, pedindo para você curtir um post, pedindo para você ir no meu evento, pedindo pra você qualquer coisa, a pessoa já não sabe mais nem o que ela aprendeu, o que ela não aprendeu, o que ela gosta, o que ela não gosta, ela só lembra que você pediu. E você pedir alguma coisa pra alguém que você tem relacionamento é diferente de você pedir pra alguém que você não tem relacionamento. Pra desenvolver relacionamento, você tem que ajudar a pessoa sem pedir nada em troca pra desenvolver esse relacionamento. É difícil você desenvolver relacionamento pedindo alguma coisa à pessoa o tempo inteiro. E aí, você desenvolve o relacionamento e depois você pede. Né? É assim como é em qualquer lugar, qualquer relação humana. Sua mãe, seu pai, seu amigo. Em algum momento eles te pedem alguma coisa. E tem coisa que você só faria pelo seu amigo, que você não faria pra uma pessoa que você não conhece. Porque ele desenvolveu um relacionamento com você. E não foi pedindo desde o começo, desde a primeira vez que vocês se encontraram, né? Inclusive, essas pessoas nem viram amigas. Diga-se de passagem. Você não vira amigo. Você não vira amigo e não consegue nada em troca. Não consegue nada em troca, exatamente. Então, mas a ideia... Zoeiras à parte, a ideia é essa, né? Ainda mais pra quem tá começando, né? Então, o cara tá começando agora. Aparece lá um vídeo da Kate ensinando uma coisa que eu gosto. E ela, no primeiro vídeo já me pede uma coisa e fala, primeira vez que eu tô vendo Chegou ela aqui. Chegou agora, moça. Meteu o pé na porta, né? Calma. Já tá pedindo pra eu me inscrever em tal lugar. Cara, quem que é essa pessoa, né? Exatamente. Muito bom ponto. E é isso aí. Esse foi o nosso podcast de hoje. Como criar uma audiência na internet. Valeu. Ihu! Isso aí, fechou. Tem a história da borboleta. Nossa, eu esqueci, hein? E agora vamos viralizar esse vídeo agora. Não, esse não vai viralizar porque não teve a edição. Mas basicamente, o vídeo da história da borboleta é um vídeo que conta aquela história. Que basicamente, eu não sei, pode ser que você já tenha ouvido, pode ser que você não tenha ouvido. Que a borboleta, ela é uma lagarta, e a lagarta... fica paradinha, vira um casulo, e aí dentro daquele casulo a lagarta se transforma, acontece uma metamorfose, e aí ela, uma vez que ela vira borboleta, ela começa a fazer força, e aí ela quebra o casulo e vira borboleta e voa. E aí tem uma história que é o seguinte, quando ela tá no casulo, e ela começa a fazer força para quebrar o casulo, cara, é difícil quebrar o casulo para ela. Se você pegar... E aí pode ser que alguém passe e veja uma borboleta tentando sair do casulo e se compadeça com a dificuldade da borboleta, coitada. Tá lá fazendo uma força danada, cara. Pra borboleta é um negócio muito difícil. E aí a pessoa, por exemplo, pode se compadecer e ir lá e abrir o casulo. Pegar a faquinha ali, ó. Nossa, eu tô com um canivetinho aqui. Pega e abre o casulo e ajuda a borboleta a sair. Se você faz isso, a borboleta morre. O que acontece? Você abre o casulo, ela vai conseguir sair do casulo,
só que as asas dela não vão se desenvolver o que elas precisam se desenvolver para conseguir voar. Então ela vai sair, mas ela não vai conseguir voar, ela vai cair no chão e vai morrer. Por quê? Ela precisa fazer essa força para quebrar o casulo para, sei lá, musculatura. Não sei se pode falar musculatura, porque eu não sei se é músculo, né? Provavelmente não é músculo do inseto, mas enfim, o que quer que seja. Ela precisa fazer essa força para desenvolver as asas, os membros dela, para conseguir voar. Então, esse era o vídeo da borboleta, só que isso era o vídeo contando essa história de uma maneira bem melhor, Épica. né? De uma maneira épica, era um trecho de um filme, enfim, aí era de um jeito muito legal. E aí o negócio bombou. Só que, então, você precisa, em teoria, né? Qual que é o resumo da ópera? Você precisa dessas, assim como a borboleta, né? Nós, seres humanos, muitas vezes precisamos dessas adversidades para nos desenvolver. E se você ficar fugindo de tudo quanto é adversidade, você não vai se desenvolver em nada, você não vai conseguir fazer nada. Então isso é valoroso para o 6 em 7? É valoroso. Você precisa, cara, você vai passar muita dificuldade, você precisa vencer isso daí para poder chegar e aprender a fazer um 6 em 7. Só que isso é valoroso para quem vai estar fazendo concurso público? É valoroso também. Pô, a pessoa tem que estudar, tem todas as adversidades que ela tem que enfrentar para estudar para um concurso. É valoroso para quem está querendo se desenvolver numa carreira corporativa? É valoroso também. E aí foi o que aconteceu com esse vídeo. Então ele Gerou valor pra muita gente. gerou valor pra muita gente e não pras pessoas. E aí ele começou a atrair pessoas que não necessariamente querem fazer o 6 em 7, que no final das contas é essas pessoas que eu quero atrair. Não é qualquer pessoa, são pessoas que querem fazer o 6 em 7. E aí essa é a história do vídeo da borboleta. Eita, Lelê. E com essa, A gente encerramos o podcast Drop the Mic.